falando sobre personalização do olhar. O que é a personalização do olhar? Eu vou criar um mapeamento específico para cada cliente, personalizado. Para aquela cliente que precisa cobrir uma pálpebra caída, se ela tem o olho caído, essa linha d'água caída, a gente vai dar uma levantada. Se tem o rosto muito próximo, a gente tem como no mapeamento dar uma afastada, uma leve afastada. Se o olho é muito aberto, a gente consegue também dar uma leve fechadinha. E se o olho é muito fechado, a gente consegue também dar uma abertura no olhar. Então, para essa personalização, a gente precisa da espessura correta, a curvatura correta, para formar esse mapeamento. Eu gosto sempre de ensinar antes do mapeamento personalizado, referente os mappings padrões, que eu copio e colo, né, que geralmente a maioria fazem. Então, vou dar uma leve explicada sobre cada mapeamento, né, já básico, para depois eu passar para a personalização do olhar. Então, existem 3 tipos de mappings pronto, que é boneca, que é o esquilo, e o famoso gatinho, que todo mundo quer, o gatinho, que faz aquele rabinho. Então, o que é a função do boneca? Boneca, ele abre o olhar. Aquelas pessoas que têm o olho meio fechadinho, a gente consegue dar uma abertura, que ele é bem no meio do olho, ó. Vou desenhar um olho aqui, ó, lindo. Aqui, ele faz abrir. Então, esse olho é fechadinho. Essa pálpebra aqui de cima dá uma leve tampada na pupila da pessoa. Então, vou fazer uma sobrancelha aqui, ó, só pra gente ter um direcionamento, ó. Então, o boneca, a abertura dele é aqui, ó. É onde a gente vai realçar bem no meio do olho aqui, ó. Nessa parte aqui. Então, a numeração vai depender muito de do tamanho do olho, né? O comprimento do olho. Vamos trabalhar com padrão, porque vamos supor que a gente vai os cílios da pessoa, a gente vai usar o 12, o tamanho máximo do 12 aqui, ó. Aí o boneca, para ele realçar aqui, a gente tem que começar e terminar com tamanhos pequenos, ó, que é o canto externo e o canto interno do olho. Então, a gente vai subdividir, ó. 11, 10, 9 e 8, ó. E aqui também, ó. 11, 10, 9, 8. Então, o olhar da pessoa, ó, vai abrir, vai fazer isso aqui, para depois fechar um pouquinho, ó. Então, essa é a função do mapeamento do boneca. O esquilo, vou desenhar aqui. O esquilo, a referência dele é o ponto alto da sobrancelha. Ponto alto da sobrancelha. Vou abreviar aqui. Vou desenhar ele aqui também, ó. Fazer um olho e uma sobrancelha, né? Ficou linda. Ó. Gente, vou fazer de novo aqui. Nem parece que eu faço sobrancelha, né? Então, ó, o ponto alto da sobrancelha, que é a referência do esquilo, ó. Então, geralmente, quem tem a pálpebra caída aqui também, ó, dá pra dar uma disfarçada. No meu caso, a maior parte da minha pálpebra caída é aqui, ó. Só que o meu olho, eu gosto de fazer personalizado, porque tem que dar uma leve abertura. Olha aqui onde está o ponto alto da sobrancelha aqui, ó. A gente marca aqui, ó. Aqui é o ponto alto da sobrancelha. Então, aqui a gente vai realçar, ó. Vamos usar o 12 também. Então, aqui, ó, como referência, ó, o 12. E aí, a gente termina com o 11, ó. O 11. E a gente vai subdividir aqui com um tamanho menor, ó. 11, 10, 9 e o 8. Em alguns casos, eu gosto de colocar 2 quadrantes 12, dependendo da quantidade de pálpebra da pessoa aqui, ó, caída aqui, no espaçamento. Aí eu coloco 12. Mas o ponto de referência do esquilo é o ponto alto da sobrancelha. Ele dá uma leve alongada no olhar. O gatinho, o ponto de referência do gatinho é o final da sobrancelha. Esse todo mundo quer ele, porque ele dá uma alongada assim, ó. Só que o gatinho não é para qualquer pessoa. Quem tem essa linha d'água caída aqui, o gatinho não pode de forma alguma. Outro também, quem tem o olho muito fechadinho, se você fizer o gatinho, vai puxar mais ainda. Vai fechar o olhar da pessoa. Vou desenhar aqui, ó. Vou fazer, tipo, ó, um olho. Ó.
Esse olho, eu já fiz de proposta aqui, ó. Ele é mais aberto no meio do olho, então é aquele olho mais aberto, aquele olho grande. O gatinho, o que o gatinho vai fazer aqui? Vai dar uma leve fechada, porque o ponto de referência do gatinho, isso aqui é quando a gente vê a parte branca do olho da pessoa, o olho aberto. Ó, o ponto de referência do gatinho é o ponto final da sobrancelha. Então, o maior número vai ser aqui, ó, que é o 12, ó. Aí a gente vai, ó, fazendo os quadrantes, ó. Às vezes, ó, a gente pode usar o 10 aqui, ó, o quadrante repetido. Vai depender do olho da pessoa. Então, com o tempo você vai, né, pegando o jeito. Então, eu fazendo isso aqui, ó, o olho da pessoa vai fazer isso aqui. O ponto final destacado vai fazer aquele famoso rabinho. Então, depende do olho, eu uso mais um 12 aqui. Então, conforme você vai atendendo as pessoas, os seus clientes, você vai analisando isso. Então, ele dá uma leve fechada no olho da pessoa. Mas o gatinho tem que tomar muito cuidado com o olho caído e olho muito separado, porque ele vai ficar mais separado ainda. Ele é ideal para disfarçar o olho grande, ó. Para o mapeamento, tanto o mapeamento tradicional ou personalizado, envolve, ó, a gente tem que entender de curvatura, espessura e tamanhos. A gente tem que entender isso aqui, ó, tanto o mapeamento tradicional como o personalizado. Então você tem que entender de curvaturas, ó. Então, as mais usadas no momento das técnicas clássicas são o C e o D. Entre elas tem o CC, que eu gosto muito de usar, que é intermediária, essa aqui, ó. A C, ela é menos curvada, ela vai alongar mais. A CC intermediária. A D é mais curvada. Existe a DD também, que eu não gosto de usar. Tem a L, tem a M, tem outras infinitas. Mas essas aqui, ó, o L está sendo muito usado também. Mas essas aqui são as mais usadas mesmo, assim. A L, ó, tem a família. Tem a L+, a LC e a LD. A família L, ó, ela é assim, ó, ela faz uma base para depois fazer isso aqui, ó. Então ela é ideal para quem tem o olho muito fundo. Aí ela vai tirar o olho e depois curvar. Então a CC, a CC e a D são as mais usadas. A maioria dos profissionais usam a D, até usam muito errado. A D não pode em qualquer tipo de olho, porque ela curva. O meu olho tem muita pálpebra caída. Então, já usar a D em mim, dependendo da marca, é mais curvada ainda, leva muito olhar para o fundo. Ela é muito ideal, aquele olho mais protuberante, aquele olho para frente, sabe? E então a D, ela leva para trás um pouquinho. Espessura. Nós temos várias espessuras. Existe a 003, 005, 007. Infinitas. Infinitas não, né? Sempre tem a 010, 015, 020 e a 025. Aqui no Brasil, a 25 é abolida. Os cílios, né, das brasileiras não suportam 025, a não ser que seja elipse. Esse aqui, ó, é muito usado no clássico. E a 020 também, só que o 020, ela é ideal para quem usa os fios elipse, que são os fios bem leves. Olha só como é que são os fios. O clássico cônico, ó, existe os fios cônicos e o elipse. A base do cônico, ó, o fio é assim e faz isso aqui. Isso aqui é um fio, ó. Então ela é redondinha e mais pesada. O elipse, ó, a base dele faz um encaixe aqui, ó. Então dura mais, dá mais durabilidade e encaixa assim, ó, no fio da cliente. Então ele é leve e dá mais durabilidade. O 010 também é do clássico, mas quase não usa. Usa mais para aqueles que querem um efeito bem mais sutil. O 07 e o 05 é usado para o volume russo e também para os fios tecnológicos.
existe os dois para os fios tecnológicos. O 03 é de mega volume. Fios tecnológicos são o Y e o W. Que aí o W tem o 3D, 4D, 5D, eu acho que tem até o 10D. Agora lançaram o 16D, aqueles que dá volumão. O Y é do volume brasileiro. Esses W aqui dão infinitos nomes, cada pessoa dá um nome para a técnica, né? Mas geralmente é o egípcio, o indiano, então cada pessoa dá. E eles têm 07 e 05. O 05 é mais fininho, a base ideal para quem faz o cap. E tamanhos? A gente geralmente segue, é regra na verdade, a gente seguir a numeração certa. Existe no mercado os tamanhos pequenos também, mas eu vou começar com os 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e vai indo. Existe hoje os volumões, né? Volumão, a Mone mesmo, ela é especialista em volumão, então usa 16, 18, 20, né? Mas a gente tem que ver, mas ela usa com essa espessura aqui, ó, 0,3 de mega volume. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tamanho do fio, com a espessura do fio da pessoa, da cliente, ó. Então, a gente sempre, no mapeamento, a gente segue a numeração em sequência, não pode mudar, pular número, porque dá escata. Então, para você aprender o mapeamento, qualquer tipo de mapeamento, tanto tradicional como personalizado, você tem que entender que a personalização do olhar, a gente analisa o rosto do cliente como um todo, não é só o olho. A gente vai olhar se o olho é junto, separado, se é grande, pequeno, né? Se o olho é proporcional com o rosto da pessoa. Então, assim, eu vou citar como o meu olho, ó, a gente personalizar. O meu olho, ele tem a pálpebra caída. Eu tenho uma pálpebra caída em torno, vem aqui assim, ó. Então, o que eu vou fazer? E o meu olho, ele é levemente fechado. Levemente fechado. Se eu fizer o gatinho, já fizer o gatinho, puxou muito meu olho. Parecendo a chinesa, né? Meu olho, eu não gosto. E cai também. E não gosto, assim, e como é levemente caído assim, se você preencher os últimos fios, ele fica caído. Então, também eu não gosto, como eu entendo, que eu não gosto que coloco nos últimos fios, ó. Então aqui eu vou fazer a personalização do meu. Então eu tenho que disfarçar essa pálpebra meio caída, meu olho é meio fechado. Então, onde que eu tenho que personalizar, ó, até essa pálpebra caída minha. Então, ó, eu gosto, ó, analisando o meu rosto, entendendo como eu entendo, ó, aqui, essa parte, ó, eu tenho que ressaltar, ó. Aqui onde a minha pálpebra é mais caída, eu uso o 13. E eu gosto que bem no meio do olho, uso o 12. Por quê? Se eu usar o 12 aqui, 11, 10, meu olho vai ficar meio fechado. Então, eu usando o 12 aqui, vai dar uma leve abertura no meu olho. E o 13 vai disfarçar aqui, ó. E eu não uso, ó, eu posso colocar mais um quadrante aqui. E terminar com 12, ó. E vai 11, 10, 9, 8. O canto interno, a gente sempre usa numeração pequena. 8, alguns olhos a gente começa até com 7. E quem tem o rosto grande, a face grande, a gente pode começar, se ela tiver espaçamento aqui, ó, a gente pode começar com 10. Mas a gente nunca começa o canto interno com numeração grande. Então esse meu aqui, ó, aqui vai destacar meu olho. Se eu usar o 13 no final, vai dar alongada, não é a minha intenção. E eu usando o 12 aqui no meio, ó, vai estar dando a leve abertura. Então vai fazer isso aqui, ó, no meu olho. Agora vamos fazer um outro tipo de olho. Da personalização do olhar. Vamos supor que esse olho aqui, ó, esse olho ele é caído, tá vendo? Ele caiu aqui, ó. E tem
levemente fechado. Então vamos personalizar ele. Ele é um olho pequeno, meio fechado e ele é caído. Se ele é caído, a gente não pode usar o gatinho. E se eu usar o gatinho aqui, ó, vai fechar mais ainda esse olho. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma leve abertura nesse e vir até aqui, ó. Aqui eu não vou preencher até o final, ó. Vou preencher somente até aqui, ó. Vamos supor que é um olho pequeno, cílios pequenos. Eu vou usar um 11 aqui, ó. Vou dar uma leve abertura. E vou usar o 12 aqui, ó. E o 11 aqui. E vou 10, 9, 8. Por ser um olho muito pequeno, a gente não vai usar muita numeração. Então eu vou abrir o olhar dessa pessoa, levantar aqui um pouquinho e não vou preencher os últimos cílios, porque se eu preencher aqui vai cair o olhar dela. E não é a nossa intenção. Nossa intenção é elevar o olhar dessa pessoa. É fazer assim, ó. Outra coisa que a gente tem que observar na hora de escolher a curvatura certa da pessoa é o formato dos cílios, a direção dos cílios da cliente, porque tem pessoas com o tempo, assim, a gente vai observando, ó, tem fios de cliente assim, tem fio de cliente reto e tem fio de cliente para baixo. Então a gente tem que saber escolher isso aqui, ó. Os fios para cima, se eu usar um fio muito curvado, vai ficar mais para cima ainda. Ó, e o fio curvado para cima, eu vou acoplar por baixo, ó. Porque se eu for acoplar por cima, vai te atrapalhar. As clientes que têm o fio reto, eu posso, quando é o fio reto, eu vou ter que usar um mais acentuado. Então, o fio reto é tanto por baixo quanto por cima. Eu vou acoplar assim, ó, um mais curvado. A cliente tem o fio para baixo, ó. Existe, viu, gente? Fio para baixo, entrelaçado. Quando o fio vai para baixo, se eu for usar um fio muito reto, não vai dar muita diferença. Então, a gente quer levar o olhar, a gente vai usar o mais curvadinho e por cima a acoplagem, ó, porque aqui o espaço de acoplagem vai ser maior. Aqui mesmo, se você acoplar por cima, ele vai durar menos, porque a base dele acoplada vai ser pequena. Então, a gente tem que observar isso aqui também.